que eu fiz foi apresentar para vocês o conceito de limite mais ou menos intuitivamente, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês propriedades e formas de fazer o cálculo do limite, tá? Não vou usar nenhum dos dois sites, nem o GeoGebra hoje, nem o Wolfram, tá? Hoje eu vou fazer a conta mesmo, como se eu estivesse só na sala de aula fazendo a conta, aí na aula que vem eu volto. Então eu vou misturar isso para vocês terem as duas coisas ao longo do curso, tá? Então hoje eu não vou fazer como se eu estivesse dando uma aula, eu não tivesse o recurso para eu poder fazer. Então todas as contas vou fazer na mão. Aí depois eu vou pedir para vocês fazerem em casa, né? Vocês pegarem o GeoGebra, o Wolfram e testarem se realmente os valores que a gente obteve aqui vão ser os mesmos valores que vocês vão obter lá naqueles sites, tá? Então vai servir para vocês também fazer esse teste aí na casa de vocês, depois que acabar a aula e o horário que vocês quiserem vai ser bom, tá? Bom, então vamos lá. Então na aula passada eu comecei a introduzir o conceito de limite, tá? Então só para lembrar o que é o limite, né? O limite é de uma função tendendo a um ponto. Eu quero saber como é que a minha função está se comportando quando eu me aproximo daquele determinado ponto. Um detalhe importante é que, para fazer o cálculo do limite de uma função, a função não precisa estar definida no ponto, ou seja, o ponto no qual eu quero calcular o limite pode estar no domínio ou pode não estar no domínio, tá? Você não precisa obrigatoriamente que o ponto esteja no domínio. Mas se o ponto estiver no domínio, aí facilita bastante a análise e o cálculo. Quando uma função é dada por uma sentença apenas, e eu já falei na aula passada, o que é uma função dada por uma sentença apenas? É a função que você está acostumado a usar mesmo, né? A função que é dada por mais de uma sentença, ela é aquela função, eu vou escrever aqui de novo só para vocês verem, é uma função aqui no qual a gente coloca um C. Então, por exemplo, o x, se o x for menor do que 1, e x mais 1 se x for maior do que 1, x mais 2, sei lá, se x for maior do que 1. Essa é uma função que não é dada por uma lei apenas, uma lei que tem mais de uma sentença, que não é uma sentença apenas, ó. São duas sentenças. Tá? Ela é uma coisa se o x for menor do que 1 e é outra coisa se o x for maior do que 1, ou menor igual, ou maior igual aí do que 1. Então, este caso aqui vamos analisar, mas mais à frente. Por enquanto, o que a gente tem é a função que ela é dada apenas por uma sentença, que é a função que você está acostumado e sempre viu ao longo da sua vida escolar. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar agora algumas propriedades que são úteis para o cálculo do limite. A primeira propriedade útil é o seguinte: quando a função está definida num ponto, o limite da função tendendo àquele ponto, basta avaliar a função. Tá? Então, se eu queira calcular o seguinte, ó, olha esse coisa que está em vermelho aqui, ó, circulado em vermelho. O que eu estou dizendo aqui do lado esquerdo da igualdade? Eu estou falando o seguinte, ó, calcule o limite da função f de x quando x está tendendo a A. Então, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber o comportamento da minha função, para onde que a imagem da minha função vai quando eu estou me aproximando de A. Tá? Se a função está definida no ponto A, ou seja, se o ponto A pertence ao domínio da função f, o que você faz para calcular o limite? É simples, você vai lá e avalia a função no ponto. Tá? Então não tem nenhuma dificuldade de fazer o cálculo para a função no qual o ponto é um ponto do domínio. Um exemplo aqui, né? Você fala, professor, está um pouco abstrato. Vamos dar um exemplo aí, ó. Vamos dar um exemplo, ó. Calcule o limite quando x tende a 1 da função x² mais 3x mais 1. Vamos parar para pensar quem é essa função x² mais 3x mais 1? Essa é uma função quadrática. As funções polinomiais, ou seja, qualquer grau do polinômio, vocês lembraram lá do curso de pré-cálculo,
as funções polinomiais, elas estão definidas em todo ponto do domínio. Por quê? Porque não tem nenhum daqueles três problemas que eu coloquei para vocês na aula passada. Eu falei, e quando vocês verem a definição que está naquele curso de pré-cálculo da função, né, daquelas aulas no qual eu falo função, qual é o problema que a função tem para um ponto não pertencer a um domínio? É divisão por zero, raiz de número negativo e logaritmo de número menor ou igual a zero, tá? Isso eu estou falando no conjunto dos reais, tá bom? Porque se fosse nos complexos, né, raiz de número negativo tem, logaritmo de número negativo tem. O que não tem nenhum sistema de contagem, ou seja, não tem nenhum conjunto numérico, nem nos reais, nem no complexo, nem nenhum outro conjunto numérico, é divisão por zero. Você não pode dividir um número por zero. E o logaritmo de zero também não existe em nenhum sistema numérico, tá? Nem real, nem complexo, nem nada. Bom, então olhando para essa função aqui, a gente já sabe que essa função x² mais 3x mais 1, o domínio dela é o real todo. Então quer dizer, qualquer ponto que eu queira calcular o limite aqui, basta fazer o quê? Usar a propriedade de cima. Então calcular o limite dessa função quando x tende a 1, eu venho aqui e avalio a função em 1. Tá? Então o limite dessa função vai ficar, no lugar do x eu coloco 1, 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. E quanto que dá isso aí? 1 ao quadrado dá 1, mais 3 dá 4, mais 1 dá 5. Olha lá. O limite dessa função, quando x tende a 1, dá 5. Vou pedir para vocês tentarem fazer no Wolfram, né? Para ver se dá 5 mesmo. Fazer o gráfico da função x² mais 3x mais 1 no GeoGebra e olhar lá no domínio qual o valor da imagem no ponto x igual a 1. Vocês vão ver que o valor da imagem vai ser 5. Bom, aí você fala, professor, aí era fácil, né? Para fazer análise, porque essa função, todos os pontos fazem parte do domínio. Vamos pôr um para confundir a cabeça do aluno aí? Esse de baixo aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho a função x mais 4 dividido por x menos 4. Você para pensar, qual é o domínio da função x mais 4 dividido por x menos 4? O que não pode acontecer é divisão por zero, tá? Raiz não tem aí, logaritmo não tem aí. Então a única coisa que pode acontecer é divisão por zero, tá? Essas outras duas coisas aí que eu falei antes não vão acontecer aqui. Então, sempre que a função tiver um denominador, a gente tem que analisar se o denominador pode se anular. Então, para essa função aqui, deixa eu abrir aqui uma nova página aqui para a gente analisar. Então, para a função x mais 4, aqui é rascunho, tá? X menos 4, aqui é o meu rascunho. Eu vou escrever aqui rascunho, depois rascunho, a gente pode até jogar fora. Então, qual é o domínio dessa função? Então, você vem aqui, olha no denominador dela e quer o quê? Você quer que ele não se anule, tá? Então, o domínio dessa função aqui são todos os pontos que não anula x menos 4. Lembra que eu falei como é que você encontra o domínio? A forma mais fácil de encontrar o domínio é encontrar os pontos que dão problema e tirar ele do conjunto dos reais. Então, aqui no rascunho, você vem e faz o quê? Então, você vai lá, procura os pontos que dão problema, né? Procura os pontos problemas, tá? Quais são os pontos problemas? São aqueles no qual x menos 4 é igual a zero. Que vai dar x igual a quê? A 4. Então, o que você faz? Quem é o domínio dessa função? Vai ser os reais todos. E aí você remove o ponto que dá problema, tal que x tem que ser diferente de 4. Tá? Então, o domínio dessa função são os reais, exceto o 4. Isso é uma forma de representar o domínio. Uma outra forma de representar o domínio é R menos o número 4, né? A gente tem que colocar isso como conjunto para remover. Bom, vamos voltar lá então. Eu quero calcular o limite quando o x está tendendo a 4 aqui? Não. Eu estou pedindo para calcular o limite quando o x está tendendo a menos 2. Menos 2 faz parte do domínio dessa função? Faz. Não vai dar divisão por zero aqui, então faz. Então, como é que você faz para calcular o limite dessa função? Você avalia a função no ponto. Então, vai ficar menos 2
mais 4 dividido por menos 2, menos 4, tá? Olha lá, que beleza. Ficou facinho de fazer a conta. Então vai ficar o que aqui? Menos 2 mais 4 vai dar 2. Menos 2 menos 4, menos 6. 2 dividido por 6 não dá, né? Mas dá para simplificar. Dá para dividir em cima por 2, embaixo por 2. Então vai dar menos 1 terço. Por que menos? Porque em cima é mais, embaixo é menos. Mais com menos dá menos, que dá menos 1 terço. Tá? Ó, tranquilo de fazer. O próximo aí. Aí você fala, professor, pois seno, pois cosseno, eu me perco. Aqui tá aparecendo um 7, né? Aqui é um x, tá? Pois seno, pois cosseno, eu me perco completamente, porque dá até calor, né? Ver a função seno e cosseno. Olha, são funções como outras quaisquer, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças e, inclusive, são muito úteis, tá? As funções seno e cosseno são úteis. Ela representa fenômenos que são periódicos, tá? E fenômenos periódicos acontecem muito na natureza, tá? Muito. Bom, então olhando para essa função aqui, a função seno mais cosseno é seno de 2πx mais cosseno de πx dividido por x mais 3. Quando que essa função aqui tem problema, né? Ó, as funções seno e as funções cosseno, elas não dão problema nunca, elas estão definidas no reais todos, tá? A função seno, cosseno, exponencial, as funções polinomiais são definidas no real todo. Então, a única coisa que pode dar problema aqui é, de fato, o denominador também. Então, eu posso ter aqui divisão por zero. Então, qual vai ser o domínio desta função, a função aqui da letra C, né? Qual o domínio dela? Então, se você vier aqui no rascunho, eu vou escrever só o denominador dela, porque é rascunho mesmo. O denominador é x mais 3, né? Então, é claro que você já sabe qual é o domínio dela, mas vamos fazer aqui, né? Às vezes fazer mais de uma vez pode ser maçante, mas às vezes a pessoa que não entendeu, ela entende na segunda vez, né? Bom, então qual é o domínio dessa função? De novo, o que você vai fazer? Ó? Você vai procurar os pontos no qual ela dá problema, então você vai pegar e igualar o x mais 3 a zero, porque a divisão por zero é que eu não quero, né? Dividiu por zero na matemática você está errando. Então você vai ver o ponto que vai dar problema é x igual a menos 3. Opa! Então o que a gente faz no domínio daquela função? São x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 3. Então, o ponto que você não pode calcular o limite apenas avaliando a função no ponto é x igual a menos 3. O resto, você pode avaliar a função no ponto. Aqui eu estou pedindo para calcular o limite quando o x vai para 3? Não, estou pedindo para calcular o limite quando o x vai para 1. Tá? Então, o que eu faço para calcular o limite quando o x vai para 1? Eu apenas avalio a função no ponto. Então, vai ficar seno de 2π vezes 1 mais cosseno de π vezes 1 dividido por 1 mais 3, tá? Seno de 2π vezes 1 é seno de 2π. Cosseno de π vezes 1 é cosseno de π dividido por 1 mais 3 dá 4. Só para lembrar como é que é o gráfico da função seno e cosseno, eu vou escrever os dois aqui, tá? Também tem naquelas aulas lá, se vocês olharem nas aulas, na parte de funções trigonométricas tem, mas eu não tenho nenhum problema de escrever de novo, tá? Preguiça é uma coisa que eu não tenho. Preguiça de fazer conta, né? De outras coisas eu tenho, mas de fazer conta não tem não. Bom, a função seno. Como é que é o gráfico da função seno? A função seno é assim, ó. Para x igual a zero, ela é zero e vai subindo. Faz até esse barulhinho, né? Vai subindo, chegou aqui, ela vale 1, que é o máximo que ela assume, no valor π sobre 2, tá? Quando x for π sobre 2. Aí ela vem descendo. Ficou zero aonde? Em π. Continua, agora vai descendo ainda, ó. Chegou no valor mínimo dela. O valor mínimo dela vai ser 3π sobre 2. Ó, se você olhar, esses pontos são aqui escolhidos de maneira, não é aleatório, né? De maneira bem pensada, ó. A distância daqui até aqui é π sobre 2, daqui até aqui é π sobre 2 também.
daqui até aqui é π sobre 2, e aqui ela vale, aqui é 2π. Bom, quanto que a função vale em 3π sobre 2? Ela vale menos 1, que é o mínimo que ela assume, tá? Em 2π ela vale quanto? Vale 0 de novo. E se repete, né? O desenho da função se repete. Por isso que a gente diz que ela é periódica. Porque ela tem um período determinado no qual o que está acontecendo vai acontecer de novo. Tá? Então aqui, ó, ela vai embora, vai fazer assim, né? Continuar fazendo assim, ó. Subir, já saiu fora na minha folha aqui. Como que é a função cosseno? A função cosseno ela é assim, ó. A diferença da função seno e cosseno é que a função cosseno ela está deslocada em relação a seno de π sobre 2. Tá? Então, se você pegar o seno, essa função seno aqui, e deslocar ela para trás de π sobre 2, você vai ver exatamente a função cosseno, que é essa aqui. Ó. Então, para x igual a 0, ela vale 1. Para x igual a π sobre 2, ela vale 0. Aqui é cosseno, esqueci de cosseno. Para x igual a... O próximo, né, π sobre 2, aqui é π, ela vale menos 1. Para x igual a 3π sobre 2, ela vale 0 de novo. Para x igual a 2π, ela vale 1. De novo, tá? Aqui é 1. Tá vendo? E o que acontece? Continua, né? Vai embora. Vai continuando e vai embora aí o desenho da nossa função. Ela vai se repetindo, repetindo. Qual o período da função? Essa função tem período 2π. O que é o período? Período é o como é que se... Não diria... Bom, pode ser o tempo, né? O tempo que ela leva para descrever um ciclo completo, tá? A partir daí ela começa a se repetir. Bom, então por que eu fiz esse desenho aqui? Porque agora eu vou conseguir colocar qual é a resposta que eu tenho ali, né? Opa, pulei demais. Qual é a resposta que eu tenho ali? Por quê? Qual é o valor do seno em 2π? Se você olhar no desenho que eu fiz, você vai ver que é 0. Qual o valor do cosseno em π? Se você olhar o desenho, você vai ver que é menos 1. Dividido por 4, então vai dar menos 1 quarto. Ó, quase não está cabendo aqui. Menos 1 quarto, tá bem? Bom, então, essa primeira propriedade que a gente acabou de ver aí, ela diz o seguinte: a função estando definida num ponto, o que a gente faz? Avalia a função no ponto para calcular o limite. Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Vamos mais para outras propriedades aí, ó. Propriedades que são podem ser úteis, né? São simples, mas são úteis. Ó, a primeira propriedade que a gente tem aí é essa aqui, ó. Vou circular ela. Primeira não, segunda propriedade, né? Essa aqui. O que está falando aqui, ó? Quando você tem o limite de uma soma de funções, então o limite da soma de f de x mais g de x para um x tendendo a um ponto A, é a mesma coisa que calcular o limite de cada uma delas separadamente, tá? Então, a gente fala assim de maneira bem resumida, o limite da soma é igual à soma dos limites, ó. Limite da soma, tá vendo a soma aqui? Ó, tem um mais aqui. Limite da soma é igual à soma dos limites, desde que cada limite exista. Então, se eu conseguir calcular esse limite e conseguir calcular esse limite, calcular o limite dessa soma aqui, é só somar os dois limites separadamente, tá? Vamos fazer aqui, resolver isso aqui usando esta propriedade, tá? Vou fazer este aqui. Será que eu vou precisar? Deixa eu ver se tem espaço embaixo ali, porque aqui é meu rascunho, às vezes eu tenho que ir pro outro. Não tem espaço nenhum. Vamos fazer o seguinte. Bom, vamos ver se cabe aqui. Se não couber, eu coloco mais para baixo ali, tá? Opa. Dou uma espremida aqui que cabe, né? Sempre espremendo, sempre cabe. Bom, vamos calcular o limite disso aqui? Olha, você pode ver que o limite disso aqui, você poderia avaliar a função diretamente no ponto, mas você poderia aplicar a propriedadezinha ali também. Por quê?
Porque isso aqui pode escrever assim, ó, como limite de x tendendo a 1 de x quadrado mais limite quando x tende a 1 do que? De seno de x. A função x quadrado está definida em 1? Está, inclusive está definida em qualquer ponto que você queira, tá? Então, quanto que é o limite dessa função? Eu faço o quê? Eu avalio a função em 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. O seno de x está tá definido em 1, né? Está querendo calcular um limite em 1. Está definido em 1? Está. Está definido em qualquer ponto. Então, o que você faz? Você vem aqui e avalia a função, seno de 1. Qual a resposta? 1 mais seno de 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 mais seno de 1. Você fala, professor, quanto que é seno de 1? Eu não sei, deixa seno de 1. A pessoa se incomoda em deixar escrito seno de 1? Eu não me incomodo, tá? Seno de 1 também é número. Eu não sei quanto que é. Só um detalhe, ó. Quando a gente representa as funções seno ou cosseno, o número que está aqui dentro não é grau, não, tá? É radiano. Então aqui não é seno de 1 grau, é seno de 1 radiano. Tá? Então, se você tiver a calculadora aí e quiser fazer a conta, não pode colocar em graus, não. Tem que ser em radianos. 1 radiano é mais ou menos 57 graus, tá? É alguma coisa por volta de 57 graus. Por que eu sei disso? Porque π ele vale 180 graus e π é 3,14. Então, para você achar um radiano, você faz a regrinha de 3. Ó. Π está para 180, como 1 está para x. Aí multiplica, inclui e faz a divisão usando π igual a 3,14. Mas isso aqui é importante? Não. Eu não uso grau na conta. A gente não usa grau. Vocês usam geral grau para resolver problemas de geometria, mas problemas de cálculo a gente não usa grau. Tá? A função seno ela é radiano. Então o x que está aqui é radiano. O grau é útil para geometria, ele é muito útil. Mas para cálculo mesmo, a função o argumento é em radiano. Bom, vamos à próxima propriedade. Bom, então aquela propriedade lá diz que o limite da soma é igual à soma dos limites. A próxima propriedade diz o seguinte: se você tiver uma constante c, isso aqui é um número, tá? Se tiver uma constante c, calcular o limite da função desse jeito aqui, ó. Limite quando x vai para a de c vezes f de x. O que você pode fazer com a constante? A constante pode tirar fora do limite e calcular só o limite da função tendendo ao ponto A, tá? Aqui tá meio, a escrita tá correta, mas tá feia, tá? Deixa eu dar uma melhorada. Então, limite quando x tende a A de f de x, tá? Bom, só para lembrar, né, se você ler a definição aqui em cima, ó, para definir as propriedades, isso aqui é rascunho. Para definir as propriedades, eu parti do seguinte argumento, ó, que o limite quando x tende a de f de x, eu estou chamando de um A grande, e o limite quando x tende a de g de x, eu estou chamando de um B grande. Por isso que deu o limite da soma, eu estou dizendo que é A mais B, porque é a soma dos limites. E aqui deu um pulo, né, grande, porque eu estou na outra página, mas só para lembrar que eu estou continuando o que está sendo definido, estava sendo usado lá atrás, né? Então, o que está acontecendo aqui? Por isso que apareceu um A aqui. Você fala, professor, de onde você tirou o A? É porque esse limite aqui, eu estou definindo ele como A lá, só para eu poder apresentar para vocês a propriedade, tá? Mas o que a propriedade está dizendo? Se eu tiver uma constante aqui, vezes uma função, o que eu posso fazer? Eu tiro a constante para fora e calculo o limite da função que está aqui dentro. Por que essa propriedade é importante? Ó, essas propriedades são importantes porque o limite eles serão úteis para definir derivadas. E na derivada, essas propriedades são extremamente úteis, vocês vão usar muitas vezes. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Se tiver uma constante na derivada, você tira fora da derivada, tá? Então, isso é uma propriedade que aparece, que vem das propriedades de limite. Bom, por exemplo, vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui você está vendo, ó, você tem 5 vezes x mais cosseno de 2πx. O que a propriedade está dizendo? Simplesmente que você pode tirar o 5 para fora. Então, isso aqui é 5 limite quando x tende a 4 de quem? X mais cosseno de 2π vezes x. Tá?
Isso aqui vai ficar igual a quanto? Isso aqui é igual a 5. Ó, vamos calcular cada um deles separadamente. Lembra? Limite da soma é igual à soma dos limites. Então, eu estou aplicando a propriedade da soma aí. Ó, limite da soma é igual à soma dos limites. Então, vai ficar o limite quando x tende a 4 de x mais cosseno de 2πx, vai ficar limite de x, mais limite quando x tende a 4 de cosseno de 2π vezes x. Tá? Bom, vou calcular cada um deles separadamente aqui agora. Deixa eu colocar... Ó, deixei muito pouco espaço aqui. Infelizmente, deixa eu colocar uma linha vermelha aqui, para eu continuar aqui, tá? Bom, aqui é igual a 5. Quanto que é o limite de x quando x tende a 4? A função x tem algum problema? Não, nenhum. Você pode fazer o quê? Você vem e avalia a função no ponto. Como é x mesmo, vai ficar só 4, né? Então, aqui vai ficar 4 mais... Aqui eu vou colocar, no lugar do x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 4. Então, vai ficar cosseno de 2π vezes 4. Quanto que é 2π vezes 4? Vai dar 8π. Aí você fala, professor, dá para eu saber quanto que é o valor do cosseno de 8π? Porque o gráfico que você fez foi até 2π. Lembra que eu falei que a função cosseno era periódica? Opa, tá em cima, né? Lembra que eu falei que a função cosseno era periódica? O que quer dizer que é periódica? Quer dizer que se repete. Então, ó, entre 0 e 2π, ela tem esse desenho. O que vai acontecer ali para frente? Opa, entre 4 entre 2π e 4π vai acontecer a mesma coisa, ó. Entre 6π até 4π até 6π, a mesma coisa. E entre 6π até 8π vai acontecer o quê? A mesma coisa. Então, o cosseno de 8π, ele é congruente ao cosseno de 2π, porque o que está acontecendo lá em 8π aconteceu aqui em 2π. Então, você, para achar o valor do cosseno de 8π, você faz o quê? Você vem e vê quanto que é o valor do cosseno em 2π. O cosseno de 2π é 1, tá? Então, se você quiser vir aqui colocar, eu recomendo, né? Quando a gente sabe o valor, a gente põe. O seno de 1 não sabia, mas do cosseno de 8π eu sei. Que vai dar o quê? O cosseno de 8π é 1, então vai ficar 4 mais 1. Então vai ficar 5 vezes 5, que dá 25, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, pode parar, me parar que eu respondo, tá? Fala, professor, por que 4 mais 1 dá 5? É porque é conta, né? Mas qualquer dúvida que tiver, pode parar que eu respondo, tá? Bom, então a gente já viu, né? Limite da soma é igual à soma dos limites. Se eu tiver uma constante, eu posso tirar a constante fora do limite. E se eu tiver um produto de funções, o que eu posso fazer? Opa, o limite do produto é o produto dos limites. Ó. Então, eu tenho o limite de f de x vezes g de x. É a mesma coisa que calcular o limite de f de x, o limite de g de x e multiplicar as duas coisas, tá? Então, para limite é verdade. Agora, aí você já faz aquele paralelo, né? Falar, professor já falou que o limite tem a ver com derivada. Então, quando a gente tiver a derivada do produto, vai ser o produto das derivadas. Não, aí já não é verdade mais, aí já começa a complicar. A derivada já começa a azedar o caldo, né? Ela já complica. Agora, para integral, aí é bem azedado mesmo, aí já é bem mais complicado. Mas para limite vale, olha que legal. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, você pode calcular cada um deles separadamente e beleza. Então, ó, vamos fazer esse aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um produto de duas funções? Eu tenho a função x² mais 3x vezes a função 7x mais 8. Usando a propriedade que está ali em cima, diz o seguinte, ó. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, vai ficar x² mais 3x vezes limite quando x tende a 1 de 7x mais 8. Tá vendo? Ó, só apliquei a propriedade por enquanto. Agora você para pensar, professor, dá para calcular o limite só avaliando cada uma dessas funções? Dá. Por quê?
A primeira função, x² mais 3x, é polinômio definido dos reais todos. Portanto, se você quer calcular o limite quando x tende a 1, você vem aqui e avalia a função em 1. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Não esqueçam de colocar parênteses, tá? Porque às vezes o aluno esquece de pôr parênteses e ele não sabe qual a conta ele está fazendo. Porque você está vendo aqui, né? Eu tenho essa soma, isso aqui tudo, né? Parênteses de mais nunca é de menos, tá? Eu gosto de pôr bastante parênteses, ó. Pode pôr parênteses, chave, colchete, se você quiser. Mas desde que fique bem separado cada operação que você está fazendo, tá? E aqui vai ficar o quê? Quando x tende a 1 dessa função aqui. Também a função é uma função polinomial, é 7x mais 8. Isso aqui é uma reta o gráfico disso aqui, né? Então, quando x tende a 1, vai ficar... No lugar do x eu coloco 1, então vai ficar 7. Opa! Ficou feio esse número. 7 vezes 1 mais 8. Fecha aqui. Então vai dar o que aqui? Vai ficar 1 ao quadrado é 1 mais 3 dá 4. Já vou pôr direto, tá? 4, vou pôr parênteses também para não confundir. 7 vezes 1 dá 7, mais 8 dá 15. 4 vezes 15 dá 60. Olha lá que legal, né? Simples, né? Fácil, tranquilo de fazer. Bom, aí você já viu 3 propriedades, né? Soma, produto, constante eu tiro para fora. O que está faltando? Da divisão, tá? Aí você se pergunta, professor, o limite da divisão é igual à divisão dos limites? Sim, é. Desde que o limite da função de baixo não vá para zero. Se aqui embaixo, ao que você calcular o limite, for igual a zero, aí não vale a regra mais. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá? Aí como é que você faz o cálculo do limite nesse caso? Aí a gente tem que fazer o que a gente vai fazer na próxima sessão, não na próxima aula, hoje ainda, mas na próxima sessão, quando tiver divisão por zero. Porque é aí que é gostoso, né? Aí que vocês vão ver naqueles exercícios que eu dei, eu acho que tem uns 3 no qual se avalia a função no ponto. O resto é divisão de zero sobre zero, é indeterminação, tá? É ali que fica a coisa boa de fazer. Porque você fala, então eu já aprendi todas as propriedades, não preciso mais ver limite, já sei fazer o cálculo de qualquer limite. Não, não é assim não. E essas propriedades são válidas desde que a gente não tenha indeterminação, ou seja, não tenha divisão por zero ou não tenha divisão de zero sobre zero. Indeterminação é zero sobre zero. Divisão de um número diferente de zero por um número que é igual a zero não é indeterminação. Aí vai para mais ou menos infinito o limite. Vamos analisar cada um desses casos, tá? A gente vai ver. Bom, então o limite quando x tende a A de f de x dividido por g de x é o limite de f de x dividido por limite de g de x, desde que o limite de g de x seja diferente de zero. Também está meio feio esse diferente aqui, tá? Desde que isso aqui seja diferente de zero, tá bom? Bom, então vamos calcular o limite aqui dessa função? Bom, o limite da divisão é igual à divisão dos limites, como a gente já viu aqui, né, na propriedade. Então vai ficar, ó, limite quando x vai para 2, de quem? De x² mais 3x, dividido, quando o limite do x vai para 2, x mais 4x². O que a gente faz? A gente avalia em cima e embaixo, né? Porque a função está definida em 2, tá? Ó, é um polinômio. É um polinômio de grau 2. Aqui embaixo também é um polinômio de grau 2. Polinômio definido em todo ponto do domínio. Basta você avaliar. Então vem aqui, a gente coloca. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2, dividido por 2 mais 4 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, eu já pôr a conta direto, tá? Vou fazer mentalmente com vocês falando, né? Mas já pôr a resposta. 2 ao quadrado dá 4, mais 3 vezes 2 dá 6. 4 mais 6 dá 10. Aqui vai ficar o quê? 2 ao quadrado dá 4, vezes 4, 16, com mais 2, 18.
Pode deixar assim? Pode. Pode simplificar? Também pode. Você pode deixar 10 sobre 18 ou se divide em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 5 sobre 9. Tanto faz, né? É o mesmo número, tá? São frações diferentes, mas representam o mesmo número, tá? Tudo bem por enquanto? Aqui tem um exemplinho teórico só, tá? Aqui esse exemplinho teórico é legalzinho de fazer, tá? Bem facinho. Então, o que ele está falando aqui nesse exemplinho teórico aí? Ele está falando o seguinte, ó. Sabendo que o limite de f de x quando x tende a A vale 4. O limite de g de x quando x tende a A vale 7. O limite de h de x... Ah, que h mais feio esse meu aqui. Vamos arrumar ele. Deixar ele menos feio. Bonito não fica, mas fica menos feio. Limite de x... de h de x quando x tende a A é 15. Também o 15 está feio, né? Não vai pensar que é outro número. 15. Olha lá, agora ficou bom. Continuou feio, mas ele está menos feio do que estava. Bom, aí está pedindo o seguinte. Calcule 1. O limite quando x tende a A da soma. 2. Limite quando x tende a A de 2f de x mais 5g de x mais 3h de x. E 3. Limite quando x tende a A de f de x dividido por g de x mais h de x. Eu deixei muito pouquinho de espaço. Vou pôr uma folhinha a mais aqui, tá? Tá bom? Então vamos lá. Vou só colocar aqui de novo, ó. Limite quando x tende a A de f de x é 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Limite quando x tende a A de g de x é 7 e o outro é 15. Então, limite quando x tende a A de g de x é 7 e limite quando x tende a A de h de x é 15. Aí eu pedi no primeiro o quê? Limite quando x tende a A de f de x mais g de x. O que eu faço aqui? Eu aplico a propriedade. Qual a propriedade que a gente tem? Você tá vendo? Tem uma soma aí? Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. Eu não vou vir aqui e calcular o limite de f de x mais g de x. Não, eu vou aplicar a propriedade. Então, isso aqui é igual ao limite quando x tende a A de f de x mais limite quando x tende a A de g de x. Ó, a propriedadezinha. Agora eu sei fazer. Por quê? Quanto que é o limite quando x tende a A de f de x? É 4. Por definição, né? Porque é um exercício só, como é que se diz? Literal, né? Um exercício teórico aí, não tem continha. A gente não está fazendo conta sobre função nenhuma. Então aqui vai dar 4 mais limite de g de x dá 7. Então a resposta dali é 11. Tá? Vou pôr lá 11. Vai dar 11. E a próxima? Tá vendo que tem 2 vezes f de x mais 5g de x mais 3h de x? Então vamos lá calcular o 2. Limite quando x tende a A de 2f de x mais 5g de x mais 3h de x. O que a gente faz para fazer o cálculo desse limite? De novo, ó, vamos aplicar as propiedadezinhas. Quais são? Limite da soma é igual à soma dos limites e número a gente tira para fora. Já vamos aplicar essas duas propriedades juntos aqui? Então, esse primeiro aqui. Então, vou separar isso aqui em soma e já vou tirar as constantes para fora de cada uma das parcelas. Então, que vai ficar 2, limite de x tende a A de f de x, mais 5, limite quando x tende a A de g de x, mais 3, limite quando x tende a A de h de x, tá? Eu abri a parcelas nas somas e tirei as constantes do lado de fora. Então, tirei o 2, tirei o 5, tirei o 3. Agora eu faço o quê? Bom, é só ver quanto que é esse valor. Eu acho que esse aqui é 4, esse aqui é 7, esse aqui é 15, se eu não me engano, isso. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, mais 5 vezes 7, mais 3 vezes 15. Até 100 eu sei fazer conta bem de cabeça, depois começa a complicar.
2 vezes 4 dá 8. Vamos pôr aqui. 5 vezes 7 dá 35. 3 vezes 15 dá 45. 8 mais 35 mais 45 dá 88. Se eu não errei na conta, 88. Tá? Então, a resposta deste aqui é 88. E, finalmente, esse aqui vai ficar como exercício, tá? Tem 3, eu deixo um para vocês fazerem. Pra vocês verem quanto que vai dar a resposta aí, tá bom? Bom, mas aí você fala, professor, o limite é gostoso, fácil de fazer. Bah, vamos complicar então, né? Então, quando a gente começa a achar que está muito bom, a gente complica. Bom, não é eu que estou complicando, né? É a própria construção e a própria necessidade dos limites que complicam. Por quê? Porque a grande coisa do limite é justamente em estudar os pontos em que a gente tem indeterminação, que é o zero sobre zero. Por quê? Porque o limite, que ele faz, né, o processo de limite? Ele remove essa indeterminação. Então, a gente não pode avaliar a função naquele ponto em que tem divisão de zero sobre zero. Mas a gente pode estudar o que está acontecendo quando eu me aproximo do ponto em que tem indeterminação. Então, vocês vão ver que isso é fundamental quando a gente for falar um conceito de derivada. Porque o conceito de derivada ele vai cair numa determinação do tipo zero sobre zero. Então, o conceito de limite ele é um conceito fundamental, tá? Então, o próximo tipo de limite são aqueles limites que a gente chama de limites indeterminados. O que são limites indeterminados? São aqueles em que você vai colocar o valor de x tendendo a 1 aqui, né? Se você vier, olha para essa função aqui, ó. X² menos 1 dividido por x menos 1. E estou querendo calcular o limite aonde? Em x igual a 1. Você fala, professor, esses pontos têm infinitos pontos no domínio. Essa função tem infinitos pontos no domínio. E você quer calcular justamente naquele que ela não está definida? Né? Então, é para complicar? Não. É porque nos outros pontos eu sei que vai acontecer. Porque basta avaliar a função. O ponto que eu quero estudar, o que eu quero compreender, é aquele ponto em que eu não consigo avaliar a função naquele ponto. Eu só consigo fazer o processo de limite mesmo, tá? Então, se você vier aqui no rascunho ou for tentar fazer, vamos lá no rascunho, ó, x² dividido por x menos 1. Esse aqui é sempre o primeiro exemplo que a gente dá em qualquer aula que a gente dá de limite e vai falar sobre determinação. Então, o próximo limite aí agora que eu coloquei para a gente fazer isso aqui, ó, x² menos 1 dividido por x menos 1. Então, se você for tentar fazer aquilo que eu fiz anteriormente naqueles problemas, você vai fazer o seguinte, vai ficar 1 ao quadrado dividido menos 1 dividido por 1 menos 1, né? Ó, tentar avaliar a função no ponto, vai ficar o quê? 1 menos 1 dá 0, embaixo 0. Opa, tá dando 0 sobre 0. O que é isso? É indeterminação. Então, a função ela não vai poder ser avaliada no ponto. Eu tenho que manipular a expressão de modo a conseguir remover a indeterminação. Ó, um detalhe importante aí quando a gente tem divisão de 0 sobre 0 é o seguinte. Quando uma função se anula, quer dizer que existe uma raiz naquele ponto. Tá? A definição de raiz de uma função é o ponto do domínio para o qual a função se anula. Então, se você olhar separadamente para cada uma das funções do numerador e do denominador, o que você percebe? Você percebe que se você colocar um aqui, anula a primeira função e anula a segunda função. Então, o 1 é raiz para essa, para x² menos 1, e para x menos 1. A gente sabe, quando a gente viu lá aqueles curso de pré-cálculo, que se você tem um polinômio, você pode quebrar o polinômio como um produto das raízes dele, tá? Com polinômios de grau mais baixo. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, o polinômio é x² menos 1. Eu posso escrevê-lo como um produto
de x menos uma raiz vezes x menos uma segunda raiz. Tá? Sempre posso fazer isso, porque o grau quadrado eu posso quebrar como um produto de dois polinômios de primeiro grau. Tá? Para que eu faço isso? Porque eu sei que se é raiz em cima e embaixo, vai ter fator comum do termo do de cima para poder cortar com o de baixo. Tá? Eu sei que vai acontecer isso. Então, no caso da indeterminação 0 sobre 0, a gente obrigatoriamente tem que manipular a expressão para conseguir encontrar fatores em comum para conseguir simplificar. No caso de polinômios, a vida é muito mais simples, tá? Então a gente consegue, para polinômios, sempre fazer a simplificação de modo muito simples, tá? Então, quando não for polinômio, eu vou tentar reescrever como um polinômio. Vocês vão ver que eu vou fazer o processo de tentar reescrever como um polinômio, e aí vai ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo. Mas quando for polinômio, é muito mais simples da gente fazer a decomposição desse polinômio para a gente fazer, para a gente cortar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso aplicar uma propriedade que a gente conhece. Está vendo que você tem x² menos 1 aqui? O 1 você pode sempre elevar ao quadrado. Então, isso aqui você pode escrever, né? x² menos 1 como x² menos 1 ao quadrado. Aí você fala, professor, por que você fez isso? É frescura? Não, não é frescura. A gente não faz as coisas porque é bonito, porque é frescura. Não, porque é útil. Isso é útil. Você está vendo que tem um quadrado da diferença aqui? Ó? Você tem x² menos 1 ao quadrado. Aí você lembra lá das aulas que você aprendeu de fatoração, que tem aquela propriedade. Já falei na aula passada, mas estou falando de novo. Eu gosto de repetir. Ser repetitivo é sempre bom. Tem aluno que se enfada, mas tem alguns que aprendem alguma coisa. Bom, tem aquela propriedade, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Não sei se vocês lembram disso, né? Você pode escrever ao quadrado menos b ao quadrado como a menos b vezes a mais b. Se tivesse o cubo da diferença, como é que é o cubo da diferença? É a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Vocês lembraram que eu falei lá na aula passada ou nas aulas de fatoração? O que a gente faz para construir ao cubo menos b ao cubo? A gente sempre tira em evidência o fator a menos b, né? Esse vai ser o fator que vai ser cortado, porque aqui está em determinação. Tá? Quando a gente for fazer aquela análise. O resto é o que vai sobrar para compor um número. Mas aí como é que a gente decompõe a ao cubo menos b ao cubo? A gente tira a menos b em evidência, e aí o multiplicado vai ficar o quê? Ó? O grau não era 3? Então o fator vai começar em 2, né? Diminui 1. Então vai ficar a ao quadrado, o grau vai caindo. Ó. A ao quadrado, A1, A0. Você fala, professor, você não colocou. A0 é 1, né? Então por isso eu não ponho. E o b vai subindo. Ó. Era b a 0, b elevado a 1, b elevado ao quadrado. E essa construção aí você nunca esquece quando você faz desse jeito. Porque você pode fazer qualquer potência. A quarta, ó, você não precisa nem decorar, não precisa nem escrever no braço na hora da prova. Você pode, é fácil de lembrar, tá? Aí vai ficar o quê? Ó? O grau vai cair, vai caindo de A, vai ficar A ao cubo, mais, ó, o grau caindo, ó, A ao quadrado B, mais, e do B subindo, AB ao quadrado, mais B ao cubo, tá bem? Aí você fala, professor, aí como é que eu uso isso aqui assim? Então vou apagar aqui, né? Vou apagar, eu não vou fazer desse jeito, né? Então isso aqui vai ser a conta que eu não vou fazer. Como é que eu faço aqui então? Para fazer esse limite aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu decomponho os fatores que são possíveis de ser decompostos. Quais são os fatores que são possíveis de ser decompostos? Embaixo já é primeiro grau. Então, primeiro grau eu não mexo, tá? Porque é um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Eu vou mexer em quem? Em cima só, tá? Então, o x² menos 1, que eu acabei de escrever aqui para vocês o que está aqui, o que vai ficar? Jogando aqui no quadrado de diferença, aqui, ó, vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Ó, tô jogando, usando essa propriedade aqui. Então, aqui vai ficar x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1.
Por enquanto eu fiz o cálculo do limite? Não, eu não fiz o cálculo do limite ainda. O que eu fiz foi abrir a expressão. Por quê? Porque, aliás, você não está vendo que está pedindo para ser cortado? Ó, está pedindo. Fala, corta, me corta, tá? Olha lá, ó, x menos 1, x menos 1. Então o que vai sobrar aqui para a gente? Agora eu vou fazer o cálculo do limite. Por quê? Porque quando você faz isso, você remove a indeterminação. Tá? Você está removendo a divisão de 0 sobre 0. Você está vendo que você não calculou o limite ainda? Você abriu em cima, conseguiu cancelar com o de baixo. O que sobrou para você? Sobrou um termo no qual não existe indeterminação nenhuma. Tá? Então, agora o que você pode fazer? Opa, agora isso aqui está bem definido. Então, o que você viu que o processo foi feito no processo de limite? Inicialmente, eu vi que dava indeterminação. Manipulei a expressão para remover a indeterminação e caí aonde? Caí naquela primeira propriedade que eu comecei ensinando para vocês no começo da aula. Agora, calcular o limite disso aqui é fazer o quê? Avaliar a função no ponto. Porque aqui ficou fácil agora, né? Então, isso aqui vai ficar igual o quê? 1 mais 1 igual a 2. Então, no processo de limite, quando der indeterminação de 0 sobre 0, o que a gente faz primeiro? Remove a indeterminação, fazendo o processo de cancelamento de simplificações, usando aquilo que a gente aprendeu lá no curso de pré-cálculo, e vem aqui e faz o cálculo. Tá? É isso que a gente faz. Então, para esse exemplo que está aqui, né? O que eu falei, o que está logo aqui embaixo, eu já vou pular para a próxima página, né? Então é isso que eu falei, ó. Observe que ao tentar substituir x igual a 1 na função x² dividido por x menos 1, vai ficar 0 sobre 0. Então todo esse processo que eu fiz foi o processo para remover a indeterminação. Então, ó, vou continuar aqui, vou ler para vocês, né? Porque eu já escrevi aqui, foi escrito antes. Então, neste caso, não é possível calcular o limite substituindo diretamente x igual a 1 na expressão. Será necessário fazer uma simplificação. Está escrito simplificação aqui. Tem aluno que reclama da minha letra, mas eu sempre dou um exemplo. Eu tive um professor que uma vez ele escreveu no quadro, escreveu assim, ó. Escreveu assim, exatamente como está escrito aí. Não é porque eu estou escrevendo aqui no negócio que eu coloquei isso não, na tela, que ficou tão feio, não. Ele escreveu isso mesmo. Aí perguntamos ao professor o que estava escrito. Ele falou, nossa, esqueci. Aí ele falou que estava escrito máximo, né? Porque faltou cortar o X, pôr o acento, pingo no I. Como se mudou tudo, né? Então a minha letra, ela é ruim. Mas acredite, tem situações que o negócio é uma desgraça, tá? Bom, então, observe que o ponto x igual a 1 não pertence ao domínio da função, tá? Aqui eu coloquei alguns vídeos úteis que podem ajudar vocês a fazer aquelas simplificações. Então, os conceitos de funções algébricas, né, lá do pré-cálculo, o de racionalização e de decomposição de polinômio. Então, para quem não assistiu às aulas de pré-cálculo, que está chegando agora no curso, né, não fez o CIAP, ou quem fez o CIAP e pulou as aulas, ou não lembra de onde estava, são aqui, ó, nessas três aqui, são bastante úteis para vocês. Você vai lá dar uma olhadinha e ver que você consegue fazer o estudo para fazer a racionalização, as decomposições de polinômio, vai facilitar para vocês fazer o cálculo. Mas vamos fazer exemplo aqui já, né? Eu vou aplicar diretamente os exemplos aí para a gente fazer o estudo. Então, calcule o limite x tendendo a 1 de x² menos 1 dividido por x menos 1. Esse aqui foi o exemplo que eu fiz, tá? Então, vou fazer de novo, né? Aí também ser redundante a esse ponto aí é absurdo. Então, isso aqui o limite disso aí vai dar... Ó, vou colocar, mas não vou abrir direto aqui. Não vai ficar x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1. Cancela, cancela. A gente vem aqui e calcula o limite de x mais 1, que vai dar 2. Pronto. Esse eu já tinha feito. Só uma coisa aqui antes de eu fazer o próximo exemplo, é o seguinte, depois vocês também vão lá no GeoGebra e no Wolfram e calcule, para ver se dá essa mesma resposta. No GeoGebra ele não calcula o limite, né? Na aula passada vocês viram. O que ele faz? Você faz o gráfico, você vem aqui,
faz o gráfico de x² menos 1 dividido por x menos 1 e olha lá perto do domínio x igual a 1 para ver se a imagem está dando 2. Agora o Wolfram não, o Wolfram calcula mesmo, tá? Bom, vamos no próximo aí. X² menos 4 dividido por x menos 2. Então a primeira coisa que você tem que ver para fazer a simplificação é ver se está dando 0 sobre 0 quando você avalia o ponto. Porque se der 0 sobre 0, você vai conseguir fazer aquele processo de simplificação, tá? Então você pode vir aqui no rascunho, né? Ou eu coloco, depois eu apago. Então você vai vendo, no lugar do x você coloca 2, então vai ficar 2² menos 4, dividido por 2 menos 2, está dando o quê? Está dando 4 menos 4 dividido por 0. Ou seja, 0 dividido por 0. Opa! É indeterminação, professor, então o que eu faço? Você vai conseguir fazer a simplificação, tá bem? Bom, vamos pensar um pouquinho antes da gente fazer qualquer tipo de manipulação sobre expressão para ver se a gente consegue aplicar o quadrado da diferença, alguma coisa do tipo. Bom, no exemplo anterior eu apliquei o quadrado da diferença. Aqui você vê, tem um quadrado aqui e tem um número aqui. Opa, mas não está o quadrado. Mas o que é 4 em relação ao número que eu estou tomando o limite? 4 não é 2 elevado ao quadrado? Então você pode vir aqui e escrever isso aqui assim, ó, limite quando x tende a 2 de quem? X² menos, no lugar do 4 você coloca 2 ao quadrado. Por quê? Para ficar na forma do quadrado da diferença e você poder aplicar aquela propriedade que eu escrevi lá para vocês. X² ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Tá? Então você viu? Agora apareceu o quadrado aqui. No caso do 1, o que eu fiz? O 1 é fácil, porque o 1 eu vou lá e enfio o quadrado, né? Eu posso escrever isso aqui assim, como x² menos 1 elevado ao quadrado. O 1 eu posso pôr a potência que eu precisar. Mas um número diferente de 1 eu não posso fazer isso. Eu tenho que manipulá-lo. Eu não posso chegar a colocar 4 ao quadrado, não. Eu tenho que pegar esse número aqui e manipular, né? Então o que eu fiz? Eu peguei 4 e escrevi ele como 2 ao quadrado. E embaixo eu não faço nada porque o grau já é 1. Agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. Você está vendo que eu tenho x² menos 2 ao quadrado? Como é que a propriedade ela diz? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. É assim, né? Então vem aqui e coloco. Quem é a? Meu a faz o papel de x. Então vai ficar x menos. Quem é meu b? O 2. Vai ficar x menos 2 vezes x mais 2. Embaixo, x menos 2. O que eu posso vir aqui? Ó, tá vendo? Que você tem fatores em comum. Por que tem fator em comum? Porque está dando 0 sobre 0. Então quer dizer que em cima ele vai ter uma raiz quando x for igual a 2. Embaixo também vai ter. Então você vai conseguir cancelar. Então vem aqui, cancela. Ó. Esse cancela com esse. Vai dar o quê? Limite quando x vai para 2 de x mais 2. Agora que eu removi a indeterminação, fica fácil. Por quê? Porque agora você pode avaliar a função no ponto, porque agora não tem mais indeterminação. Então, o processo de cálculo de limite, a primeira coisa que eu fiz foi fazer isso, ó, remover indeterminação. Então, quando x vai para 2, vai ficar 2 mais 2, que vai dar 4. Tá? Então, esse limite aqui vai dar 4. Vamos fazer o próximo? Se tiver alguma dúvida, por favor, parem e pergunte. Olha, aí você fala, professor, mas no próximo tá difícil aí, porque tem 2x ao cubo menos 16, embaixo x dividido por 2 menos 1. Tá complicado. Bom, antes, diga. E ali no lugar do menos 4, fosse, por exemplo, 5, o que eu faria? Se fosse 5 aqui, bom, primeiro de tudo não ia dar 0 sobre 0, não é mesmo? Se fosse 5 aqui, quando x tendesse a 2, seria 2 ao quadrado menos 1 ficaria menos 1 dividido por 0. Então já não é indeterminação mais.
Então quer dizer que em cima você não conseguiria cortar com o fator de baixo. Mas supondo que eu estivesse fazendo o seguinte limite, ó. Eu vou escrever depois eu apago. Limite quando x vai para a raiz de 5, x² menos 5 dividido por x menos raiz de 5. Esse aqui está dando 0 sobre 0. Porque se colocar no lugar do x² e colocar raiz de 5, vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Vai dar 5, então 5 menos 5 dá 0, dividido por raiz de 5 menos raiz de 5 dá 0. O que você pode fazer aqui? O 5, você fala, o 5 não é fator quadrado de nenhum número. É claro que é. Ele é fator quadrado de qual? Da raiz de 5. Então você pode escrever isso aqui assim, ó. Limite quando x vai para a raiz de 5, de quê? De x ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Então, mesmo que o número não possa ser decomposto em potências e o número ser inteiro, a fração pode. A raiz pode. Então, você vai escrever ele como a raiz. Então, sempre você consegue manipular o número. Mas perceba que já dá uma dica para você, né? Na decomposição. Você está vendo que o número que está atendendo aqui foi o que eu decompus? Ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui era 2, eu decompus em quê? Em 2. Então, o limite, quando vai dar a determinação de 0 sobre 0, ele mais ou menos dá uma dica para você de como você vai decompor o seu fator constante. Tá? De nada. O seu microfone está bem baixo, tá? Eu escutei aqui, mas ele está bem baixo, só para dizer. Então, na próxima vez, quando você perguntar, ou você grita, ou você sobe o volume do microfone. Tá? Bom. Tá bom, valeu. Wanderson, Oi. aproveitando fazendo uma ligação aí com a pergunta dele, se fosse qualquer outro número que não desse uma indeterminação, aí usaria o limite mais próximo a 2 como 1.9 ou 2.01? Não, você nunca faz isso. Se embaixo der divisão por zero e em cima não der divisão por zero, por exemplo, se acontecer isso, vai tender para mais infinito. Isso aí a gente vai estudar, continuar estudando, mas vai ser mais abaixo, tá? Aí eu vou ter que estudar os limites laterais. Por enquanto, aqui nos exemplos, todos darão determinação do tipo 0 sobre 0, tá? Ah, entendi. Então, quando dá algum número sobre 0, vai, Vai para mais ou menos infinito. outra coisa. Exato. Então tá bom. Vai ser de outra forma que você vai analisar. Exatamente. Então tá bom. Por enquanto, as sessões são separadas assim, só para deixar mais claro. A primeira sessão que eu apresentei hoje, eu avalio a função no ponto. Essa segunda, agora que eu estou fazendo a conta, todos eles vão dar 0 sobre 0. Tá? Aí, na próxima aula, vai ser a divisão que em cima dá diferente de 0 e embaixo dá 0. Tá? Então, é separado as sessõezinhas. Tá bom? Então, obrigada, viu? De nada. Obrigado pelas perguntas. Eu fico contente que as pessoas estão. Porque assim, eu tô dando aula aqui, é como se eu tivesse. Eu tô falando exatamente para minha tela. Então é curioso, muito curioso. E você fala, como é que você consegue ficar motivado falando para a tela, né? Eu faço de conta que eu tô dando aula, mas eu tô dando aula para tela. Bom, vamos voltar aqui, né? Ô, professor, Oi. só uma dúvida. Quando dá 0, divisão de 0 sobre 0 é indeterminado porque pode assumir qualquer valor? Exato, 0 sobre 0 pode dar qualquer coisa. Você não pode dizer que 0 sobre 0 é alguma coisa específica. 0 sobre 0, ele pode dar qualquer valor. Então, quando a gente remove a indeterminação, a gente está removendo este qualquer valor aí. Então, a gente está dizendo exatamente para onde a função vai. Exatamente isso. Ah, tá, entendi. Então tá, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou continuar. Tá? Bom, olhando essa aqui agora, né? O exemplo C. Ele é um pouquinho diferente dos anteriores, mas antes de eu fazer qualquer conta, lembrando que antes de fazer qualquer conta, eu tenho que verificar se vai dar 0 sobre 0, tá? Então, o que você vem? Você vem no rascunho ou vem aqui, coloca, né? Eu vou colocar aqui, depois eu apago, como eu fiz da outra vez. Então vai ficar, ó, x tendendo a 2, então vai ficar 2 elevado ao cubo,
menos 16 e embaixo 2 sobre 2 menos 1, tá? Só estou verificando primeiro se está dando 0 sobre 0 para eu poder operar e remover as indeterminações, quando tiver. Bom, 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, dá 16 menos 16. E embaixo, 2 sobre 2 dá 1. Está dando 1 menos 1, que está dando 0 sobre 0. Opa! Então, caí na indeterminação, tá? Eu estou na indeterminação. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vou tentar manipular essa expressão de modo a conseguir simplificar o meu problema, remover a indeterminação. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Olha só para o fator de cima, tá? Então, vamos tentar manipular o fator de cima aqui. Olhando só em cima aqui, o que está acontecendo em cima? Você está vendo que você tem 2x ao cubo menos 16? Ó, o 16 tem fator comum com 2 aqui. Então, eu posso tirar o 2 em evidência. Estou fazendo só em cima. Tiro o 2 em evidência, então vai ficar o que aqui? Ó? X ao cubo menos 8. Por que eu faço isso? Para deixar mais simples na hora da minha manipulação da expressão para eu aplicar o cubo da diferença que eu vou querer fazer, tá? Concorda que eu fiz está correto aqui, ó? Eu peguei e tirei o 2 em evidência. Se você pegar e multiplicar aqui, você volta ao que estava, né? Então, fica 2x ao cubo, 2 vezes 8 dá 16. E embaixo? Vamos manipular embaixo agora? Você está vendo que embaixo eu tenho x sobre 2 menos 1? O que acontece se eu vier aqui multiplicar por 2 e dividir por 2? O x sobre 2 menos 1. Eu posso mandar esse 2 para dentro, tá certo? Ou tirar o mínimo. Talvez melhor eu faça o seguinte, faça assim, ó. Eu venho aqui e tiro o mínimo entre o x sobre 2 menos 1. Então, eu vou escrever isso aqui assim, né? O mínimo entre 2 e 1 dá 2. Então, vai ficar x menos 2 dividido por 2, né? Fica desse jeito aqui. Tudo bem? Com essa forma de escrever? Bom, então vamos lá. Aqui eu vou colocar uma página a mais só para eu poder continuar a conta. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o 2 para fora, porque lembra quando a gente está calculando o limite, a gente pode tirar fatores constantes para fora, então vai ficar 2, igual, né? Eu continuo aqui, 2. Professor, ali em cima o senhor multiplicou por 2? Aonde? No x menos 2 sobre 2. Ah, eu tirei o mínimo, eu fiz o seguinte, ó. Vou fazer depois eu apago. X menos 2, como é que você resolve isso aqui? Você tira o mínimo entre 2 e 1, não é isso? Vai ficar 2. Então vai ficar o quê? 2 dividido por 2 dá 1 vezes x, dá x, menos 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1 dá 2. Tá? Eu tirei o mínimo múltiplo comum, que é a mesma coisa de como se estivesse multiplicando, porque embaixo tem 1. Tá? Eu fiz isso. Porque como é uma fração, como é que você faz para manipular a fração? Você tira o mínimo. Para o mínimo múltiplo comum. Segunda aula lá do curso de pré-cálculo de frações. Se tiver dúvida também, ou não tiver dúvida, pode olhar lá que ajuda. Então aqui vai ficar x ao cubo menos 8 dividido por... Aqui é x menos 2 dividido por 2, correto? Como é que você faz essa conta aqui, ó? X ao cubo menos 8 dividido por x menos 2 dividido por 2. Como é que você faz? Lembra como é que você faz? Conservo de cima, multiplico de baixo invertido. Então aqui vai ficar 2 vezes x menos 2, não é assim que a gente faz? Ou, mesma coisa, isso aqui, jogar isso aqui lá para cima, tá? É a mesma coisa que fazer isso. Então, a gente tem também aquela propriedade da divisão de frações, né? Você tem uma fração AB dividido por CD. Isso aqui é o quê? É A vezes D dividido por B vezes C. Tá? Então, essa aqui é a propriedade de divisão de frações. Então, aqui a gente tem x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2 dividido por 2. Como é que eu faço? Mantenho de cima, multiplico de baixo invertido. Tá?
Deixa eu apagar aqui. Vou apagar, pá. E já vou escrever direto aqui, tá? Então, o que que eu tenho? Aqui eu vou escrever isso aqui como x menos 2 vezes 2, tá? Esse 2 aqui veio do fator que estava aqui embaixo. Posso tirar o 2 para fora aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. Limite, quando x vai para 2, de x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. O que que eu fiz até agora? Eu só manipulei a expressão, não fiz conta nenhuma ainda, tá? Não fiz nenhuma conta. Só manipulei a expressão, não estou calculando o limite. Só um detalhe, quando você manipula uma expressão sem fazer nenhum tipo de simplificação, você não remove a indeterminação. Então você fala, professor, você tirou o 4 para fora lá, talvez você removeu a indeterminação. Não, eu não simplifiquei nada ainda, eu não simplifiquei nenhum fator. Ó, coloca para você ver no lugar do x, coloca 2 para você ver. Vai ficar 2 ao cubo, que é 8, menos 8. 8 menos 8 dá 0, dividido por 2 menos 2 dá 0. Então, você está vendo que eu não removi indeterminação ainda. Eu só manipulei a expressão para ficar de uma forma mais simples da gente aplicar o cubo da diferença, que é o que eu vou usar aqui. Tá? Só para lembrar como é que é o cubo da diferença. Né? Então, o cubo da diferença ele é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Ele é assim. Como é que eu aplico isso aqui no meu limite? Tá? Como é que eu aplico essa propriedade aí no meu limite? Ó, olha aqui, aqui eu tenho x ao cubo menos 8. Você fala, professor, mas para poder aplicar a propriedade, teria que ter um número ao cubo aqui, né? Porque aqui é a ao cubo menos b ao cubo. Aí você para pensar um pouquinho. Opa, mas o professor não falou que isso aqui já está dando uma dica para a gente qual que vai ser o ponto ao cubo que eu vou colocar aqui, ó, que não está tendendo para 2? Então você olha, opa, 8, o que é 8 em relação a 2? 8 é 2 ao cubo. Olha lá que legal. Então você escreve isso aqui como x ao cubo menos 2 ao cubo. Aqui embaixo, x menos 2. O aluno, né, ele já vê aqui, ele já fica tão, né, animado, já quer cortar, né? Cortar x com x, 2 com 2, aí sobrar só as potências aqui em cima e embaixo sobra nada, tá? Aí fica o vazio elevado à potência 3 e embaixo o vazio. Tá? Isso aí não pode fazer, né? Matemática a gente corta, cancela, mas desde que seja coerente. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e aplicar na propriedade que eu acabei de escrever aqui, ó. Então, ó, lembrando que o meu a é meu x aqui e meu b é meu 2. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar, ó, x menos 2. Então, o meu a é meu x, né? Só para lembrar. Então vai ficar x ao quadrado mais a vezes b. Então, vai ficar 2 vezes x mais b ao quadrado. 2 ao quadrado, tá? E embaixo, x menos 2. Tá vendo? Tá? Não fiz nada absurdo, só apliquei a propriedade. Mas olha aí para você ver que gostoso que ficou. Agora ficou a indeterminação, ó, na boca do gol para a gente cortar aqui, ó. Cancela. Então vai dar o que aqui? 4. Limite quando x vai para 2. De quem? X quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado é 4. Removeu a indeterminação? Removeu. Olha o que você tem. Você tem um polinômio, tá? De grau 2. Só um detalhe, ó. Esse polinômio, essa função aqui, que é um polinômio de grau 2, ela é exatamente igual a essa função muito mais complicada inicial que eu tinha. Para todos os pontos, exceto x igual a 2. Então, esta relação aqui, o que eu fiz? Na manipulação, você simplificou. Lembra quando você faz simplificação de fração? Você acha uma fração que é equivalente à original que você tinha, às vezes mais simples, tá? Então, essa expressão que eu estou fazendo de simplificar, eu não mudo o número, eu não mudo a função. Eu só estou encontrando uma função ou número equivalente a que eu tinha originalmente. Então, se eu pedir para você, desenhe o gráfico desta função aqui, como é que você vai fazer o gráfico dessa função? É a mesma coisa que fazer o gráfico desta aqui, ó. Aquela inicialmente era muito mais complicada,
mas é como se ela fosse uma fração equivalente disso aqui, que é uma função. Essa aqui eu sei fazer o gráfico, mas ela vai ser verdade o quê? Elas são iguais desde que o x seja diferente de 2, porque em 2 a função original não está definida, porque tem divisão por zero. Ou seja, o gráfico dessa função aqui, se você for fazer, ela não está definida em x igual a 2, né? Porque a gente sabe que o 2 não faz parte do domínio, porque o 2 está dando divisão por zero, tá? Bom, então, depois que a gente faz essa simplificação, o que, que a gente ganha? Já pode substituir direto, porque a gente conseguiu agora um termo que não tem divisão por zero e a função essa aqui está definida em x igual a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2 dá 4, mais 4. Ah, ficou tudo 4, que legal. 4 mais 4 mais 4 dá 12. 12 vezes 4 dá 48, tá? Então a resposta ali é 48. Tudo bem por aí? Bom, vamos lá. Então dá tempo da gente fazer a letra D, a letra E. A F e a G eu acho que não vai dar tempo, mas fica para a próxima aula. Só um detalhe, ó, com essas que eu fiz aqui, já dá para vocês fazerem quase todos os exercícios que essas próximas que eu vou fazer, vai dar para vocês fazerem quase todos os exercícios que eu deixei, tá? Então já vai ajudar. Bom, a próxima. Então eu quero calcular o limite quando x vai para menos 2 de x² menos x menos 6 dividido por x mais 2, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz antes de calcular o limite é ver se está dando divisão de 0 sobre 0. Então, se eu fosse falar uma receita para vocês para resolver o limite, a primeira coisa que eu diria para fazer é avalie a função para ver se está dando divisão por 0, tá? Então, eu vou vir aqui e vou avaliar, tá? Sempre vou fazer isso. Depois, eu apago e começo a fazer a conta. Bom, então vamos lá. Quando x for igual a menos 2, então embaixo vai ficar menos 2 mais 2, em cima vai ficar menos 2 ao quadrado, menos menos 2, menos 6. Então vai dar o quê? Ó? Menos 2 ao quadrado dá 4, menos com menos vai ficar mais, então mais 2, menos 6, embaixo, menos 2 mais 2 dá 0. Então em cima está dando 4 mais 2 dá 6, menos 6 dá 0. Então está dando 0 sobre 0. Opa! O que eu faço? Indeterminação. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar... É um polinômio, né? Em cima e embaixo. Eu vou tentar quebrar o polinômio de grau mais alto em potências de grau mais baixo. Então, em quem que você vai operar aqui? Você vai operar no polinômio de cima. Aí você bate o olho e fala, professor... O polinômio que está aí não é quadrado da diferença, não é cubo da diferença, aí lascou-se. Mas o que você faz aqui? Aí você lembra de uma das aulas lá de decomposição de polinômio. Vamos pôr uma página a mais aqui para a gente lembrar lá que o aluno às vezes pode ter esquecido, ou não pode não ter visto, né? Às vezes dormiu na hora que estava passando a aula. É o seguinte, olha... Quando você tem um polinômio, vou fazer de grau 2 aqui, porque os de grau 2 em geral que a gente faz é decomposição, tá? Então, porque os exemplos em geral vão cair em polinômio de grau 2, porque grau 3 ou 4 é muito difícil da gente decompor, porque achar a raiz de polinômio de grau 3 e 4 pode ser muito complicado, tá? Então, vou fazer o de grau 2, mas se aparecer um exemplo de grau 3 eu faço. Mas eu vou colocar aqui, vou discutir em relação ao polinômio de grau 2. Bom, então imagine que você tem um polinômio de grau 2. Como é que a gente escreve um polinômio de grau 2? É assim, ó, ax² mais bx mais c. Essa é a forma genérica de um polinômio de grau 2, tá? O que a gente pode fazer? Eu posso decompor o meu polinômio de grau 2 assim, como x menos x1, x menos x2. Quem é x1 e x2? x1 e x2 são as raízes do polinômio. Aí você fala, professor, como é que eu encontro raiz de um polinômio? Bom, polinômio de grau 2 você encontra raiz usando Bhaskara, né? Então, para achar x1 e x2, você faz o quê?
você joga na forma de Bhaskara, que ABX mais C igual a zero. Qual a resposta aqui, né? Resolver é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Este é a fórmula de Bhaskara, tá? E quem é x1? x1 é uma raiz e x2 é outra raiz. Então você pode colocar, por exemplo, importa a ordem aqui? Não importa a ordem. Você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, x1 vai ficar uma raiz, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E x2 é quem? É menos b mais raiz de delta sobre 2a. Tá? São duas raízes. Então, quando você for fazer o cálculo, você vem aqui e coloca isso aqui e consegue fazer a decomposição do polinômio. Aí você fala, professor, e aí no exemplo? Vamos fazer no exemplo como é que a gente pode fazer a decomposição? Que é esse aqui, ó, x² menos x menos 6. Vamos decompor ele lá na página posterior, porque se eu precisar mais de espaço eu faço o cálculo. Então, o que eu faço? Ó? Então, vamos decompor o x² menos x menos 6. Então, vamos passar a receitinha de bolo aqui, ó. Passo 1. Encontrar as raízes, porque elas que são fundamentais para a gente fazer a decomposição do polinômio. Então, eu vou lá, vou encontrar as raízes. Então, quando não deu para eu aplicar aquela propriedade do quadrado da diferença, nem o cubo da diferença, nem o quarto da diferença, e eu tenho um polinômio de grau 2, como é que eu decomponho? Primeiro passo, encontro as raízes. Então, vamos lá, jogar no Bhaskara, né? Então, as raízes são x, né? Raiz, né? Ou x' aqui, sei lá. X' vai ficar igual o quê? A menos b, ó. O b é menos 1, tá? O b é o que multiplica o fator de x. Ele traz o sinal junto. Então, o b é menos 1, então é menos 1. Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O a aqui é o que multiplica x², que é 1. Tá bem? Quem é delta? O delta é b ao quadrado, lembrando que o b a gente carrega o sinal, mas como você vai levar ao quadrado não tem problema, ele vai ficar positivo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1, menos 6, desculpe. Então, o delta vai ficar o quê? 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 6, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 6 vai dar mais 24. Então, delta é 25. Como eu quero a raiz de delta, eu quero a raiz de 25, que é 5. Então, as raízes vão ser menos com menos vai ficar mais ou menos 5 sobre 2. São duas raízes. Quais são as duas raízes? 1 menos 5 sobre 2 e 1 mais 5 sobre 2, tá bom? 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2, tá? 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então, são duas raízes que eu tenho. Eu tenho a raiz x igual a x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3. Você está vendo? Agora, vamos lá no passo 2. Agora, a gente já sabe fazer a decomposição. Então, o passo 2 é escrever a decomposição. Escrever. Peraí, ficou feio aqui a letra. Escrever a decomposição. Tá? Então, como é que eu escrevo a decomposição? Vou voltar lá só para vocês verem. Vai ficar o quê? Vai ficar a, que é o fator que multiplica x² vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Neste exemplo meu específico, o a vale 1, que é o número que multiplica aqui. Então, x² menos x menos 6 vai poder ser escrito o quê? X menos a primeira raiz, então vai ficar x menos 2, o sinal vem, vezes x menos a segunda raiz, que é 3. Então, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar x mais 2, x menos 3, tá bom? Aí,
Como exercício, faça a seguinte conta. Faça esse produto aqui, ó, x mais 2 vezes x menos 3 e verifique realmente que dá igual a x quadrado menos x menos 6. Tá? Você vai verificar que vai dar. Não precisa fazer, né? Porque você já veio aqui, se você tem certeza que você não errou na conta, o que você achar já vai ser a resposta correta. Já é a decomposição de x quadrado menos x menos 6. Mas se você está em dúvida, você pode tirar a prova que a gente fala, né? Você vem aqui, faz essa conta e verifica se obtém x quadrado menos x menos 6. Tá? Bom, então a gente decompôs. E o que, que a gente ganha aí? Bom, agora a gente consegue fazer remover indeterminação. Tá? Porque o que, que eu tenho? Então aqui vai ficar limite quando x vai para menos 2. Vai ficar x mais 2 em cima. Desculpa, embaixo. E em cima, lembra lá o que, que era? Era x mais 2 dividido por x menos 3. Era essa decomposição que eu consegui fazer para x ao quadrado menos x menos 6. Tá? Consegui quebrar assim. Olha lá o que está pedindo para fazer. Você está vendo que você tem o fator x mais 2 em comum? Ó? Então você vem aqui, aí cancela. Então você conseguiu abrir o polinômio de grau 2 no de cima como produto de dois polinômios de grau 1. Aí você conseguiu cancelar o de cima com o de baixo. Aí você se pergunta, professor, sempre vai ser possível? Se for em determinação, sim. Se for em determinação, em cima um polinômio, embaixo um polinômio, sempre você vai conseguir fazer essa simplificação, tá? Porque isso aí não é coincidência, não. Isso aí é uma verdade estabelecida, tá? Sempre que der 0 sobre 0 e for um polinômio em cima e um polinômio embaixo, você vai conseguir cancelar. Bom, cancelando, o que, que vai sobrar para você? Vai sobrar x menos 3. Agora você pode calcular o limite? Agora pode, né? Por quê? Porque aqui não tem nenhum problema quando você colocar no lugar do x, colocar o menos 2. Tá? Então aqui vai ficar igual a menos 2, menos 3, que vai dar menos 5. Tá? Bom, vou fazer o último. Agora esse aqui vai ser realmente o último que eu vou fazer hoje, tá? Aí na próxima aula eu continuo, mas isso aí já vai ajudar vocês a poder resolver as equações que estão na lista. Mas não precisa entregar a lista já amanhã, nem depois. Eu coloquei para entregar dia 9 de junho ainda, tá? Porque na próxima quinta-feira vai ser feriado. Então eu não vou dar aula, porque pede-se que durante os feriados nacionais a gente mantenha, né, apesar de ser online, a gente respeite o feriado, tá? Então eu não vou dar aula. Então por isso que eu marquei para o dia 9. Bom, vamos lá, vamos fazer esse aqui. Olha, você fala, professor, aí complicou, professor, porque agora eu tenho uma raiz, e uma raiz cúbica, não tenho um polinômio mais. O que que eu faço agora? Eu pulo para o próximo, eu choro, o que que eu faço? Não, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai operar sobre isso aí, vai fazer. Eu não gosto de usar a palavra truque, eu gosto de usar artifício. Então a gente vai usar um artifício matemático para transformar essa função, essa expressão, que não é um polinômio em cima, em um polinômio. E qual que é esse artifício que a gente faz? A gente faz uma mudança de variável. Tem outra forma de usar, de resolver? Tem. Mas hoje eu vou fazer usando o artifício mudança de variável. E nas próximas aulas, quando aparecer raiz, eu vou usar um outro artifício também. Eu vou usar o que chama de racionalização. Mas hoje eu não vou fazer com racionalização, não. Só vou fazer com a mudança de variável, que eu vou fazer bem detalhadazinha, para a gente conseguir compreender bem como é que é esse processo aí. Então, olhando aqui para essa expressão. Então, você bate o olho e você já vê que tem uma raiz. Então, a gente quer remover a raiz. Remover a raiz apagando não é uma opção viável, tá? A gente vai remover a raiz fazendo cálculos, tá? Manipulando a expressão. Então, o que a gente faz para remover a raiz? Olha, um artifício matemático que é usado muito em função de uma variável é o que a gente chama de mudança de variável. A gente introduz uma nova variável que vai auxiliar a gente no cálculo, né? Então, às vezes você tem
uma expressão que aí no caso aí não é um polinômio, você consegue transformar numa outra variável, usando uma outra variável e reescrever isso num polinômio. Então, o truque quando você tem, não truque não, o artifício quando você tem uma raiz cúbica ou uma raiz de qualquer que seja o grau, é definir uma nova variável de modo a remover a raiz. Então você fala, professor, se o x fosse alguma coisa elevado ao cubo, então você está pensando aí com você, né? Se o x fosse alguma coisa elevado ao cubo, a gente conseguiria cortar a raiz, não conseguiria? Sim, a gente conseguiria. E vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou definir uma nova variável, alguma coisa elevado ao cubo, para poder cortar com a raiz, tá? Então vamos colocar uma outra página aqui. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Bom, tá. Não veio onde queria, mas tá bom, vai estar lá de qualquer jeito. Então limite, vou colocar aqui, né? Para ter bastante espaço para a gente fazer a conta. Limite quando x vai para 1, raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu já sei que vai dar 0 sobre 0, né? Mas vamos verificar realmente está dando 0 sobre 0? Então eu vou vir aqui no rascunho, né? Vou fazer o cálculo. No lugar do x eu vou colocar 1. Então vai ficar raiz cúbica de 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Raiz cúbica de 1 é quanto? Ó, raiz qualquer, potência qualquer de 1 dá 1, tá? Não importa porque o 1 ele é invariante com potência. Então vai ficar 1 menos 1 dividido por 1 menos 1, que está dando 0 sobre 0. Ó, não dá para cortar, tá? Não pode chegar a 1 menos 1 e cortar com menos 1, porque é 0 sobre 0. Então não pode cancelar, tá? Então está dando o quê? Uma indeterminação. Bom, já disse que eu tenho uma raiz e eu quero remover, eu quero reescrever isso de modo que não seja uma raiz. Então, você já deu uma ideia boa para mim, né? Mentalmente, já deram uma ideia boa para mim. Era fazer o quê? Se eu tivesse alguma coisa aqui elevado ao cubo, já ficava simples a minha conta. Então, o que a gente faz? A gente faz uma mudança de variável. E nessa mudança de variável, a gente faz o quê? Eu vou chamar x igual, sei lá, uma letra h elevado ao cubo. Tá? Então, aonde tiver x, eu escrevo h elevado ao cubo. O que vai ajudar e vai facilitar na minha conta? Vamos lá ver para você ver o que vai facilitar? Vai ficar o limite, ó. Aqui embaixo eu não posso escrever x igual indo para 1 porque eu troquei a variável. Eu já coloco já para onde que o limite vai. Vai ter que ser na nova variável, tá? Então que vai ficar o quê, ó? Cubo, no lugar do x eu coloco h ao cubo menos 1 e embaixo eu vou ter que colocar h ao cubo, né? No lugar do x vai ter que ficar h ao cubo menos 1. Então vem aqui, ó, cancelo, cancelo. Olha lá que legal. Não facilitou? Demais, facilitou demais. Porque agora você vai ter um polinômio de grau cúbico embaixo e em cima um polinômio de grau 1. Só um detalhe antes de eu continuar o cálculo é o seguinte, olha, a variável original era x. E eu tinha x indo para 1. Agora eu troquei para a variável h. Como é que você sabe para onde que a variável h vai? Olha, o x seu não está indo para 1? Para onde que vai h? O seu h não é h ao cubo? O teu x não é h ao cubo? X é h ao cubo, não é isso? Então, quando x for igual a 1, que é para onde a gente está mandando a variável, quanto que vai valer o h? O h ao cubo vai valer 1, né? Porque x é h ao cubo, então se eu colocar no lugar do x igual a 1, que é o que eu estou mandando o limite ali, eu vou ter h ao cubo igual a 1. Ou seja, o h é raiz cúbica de 1. Ou seja, o h é 1 também. Então, aqui é um caso particular em que a mudança de variável, a minha variável x e a variável h deram a mesma coisa, tá? Então, quando a gente faz a mudança de variável, a gente também tem que mudar a variável do limite. Mas é fácil, né? Como você já tem a transformação que você quis definir aqui, para descobrir aonde que vai o limite, é só pegar o valor que o x está indo e resolver essa conta aqui, ó. H ao cubo igual a 1
e acho o valor de h, que é 1. Então aqui já a gente vai ter o limite de h indo para 1. Então o que você vai ter? Ó, aqui já simplifiquei, ficou o limite de h indo para 1, de h menos 1 dividido por h ao cubo menos 1. O que você ganhou aí agora? Você ganhou em cima, não precisa mexer, embaixo o cubo da diferença. Olha lá que legal que ficou. Não é muito mais simples do que tentar fazer o produto aqui, racionalizar isso para conseguir cancelar? Sim, é muito mais simples fazer isso. Tá? Fazer a mudança de variável de modo a remover a raiz e transformar a sua equação racional, que tinha raiz, né? Racional não, racional ela é. A equação sua que tinha raiz, num polinômio em cima e um polinômio embaixo. Então agora o que eu posso fazer? Em cima eu não preciso mexer, vou só mexer no h ao cubo. H ao cubo menos 1. Só para lembrar, h ao cubo, esse 1 pode ser escrito como 1 ao cubo também. Lembra como é que é a fórmula? Era a ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Era isso aqui. Tá? Então vai ficar, usando que o a é igual a h e o b é igual a 1, vai ficar h menos 1 vezes h ao quadrado mais h vezes 1 mais 1. Tá bem? Então a gente vem aqui e substitui, ó, no lugar do h ao cubo menos 1. Então aqui vai ficar igual, deixa eu colocar esse igual mais para cá, igual, limite, quando h vai para 1, de quem? Em cima eu não mexo, e embaixo eu abro a expressão. Vai ficar h menos 1 vezes h ao quadrado mais h mais 1. Ó, cancelo e cancelo e removi indeterminação. Deixa eu fazer uma linha vermelha aqui, porque isso aqui é a mudança de variável. Tá? Então agora eu cancelo, cancelo. O que sobrou para mim aqui? Vou colocar o igual a partir daqui, tá? Então ficou limite, quando h vai para 1, de quem? Em cima, se eu cancelo em cima, sobra 1, né? Porque eu cortei o fator todo. E embaixo vai sobrar o quê? H ao quadrado mais h mais 1. Agora eu tenho determinação? Não, eu removi. Aqui em cima vai ficar 1, e embaixo vai ficar, no lugar do h ao quadrado eu coloco 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Nossa, que coisa feia. Vou fazer tudo de novo aqui. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Então vai ficar 1 dividido por 3. Então este limite aqui, vamos colocar a resposta dele, ele vai dar 1/3. Depois vocês verifiquem lá no GeoGebra e no Wolfram realmente que deu isso, tá? Então eu termino hoje a aula, tá bom?